Oi. Understand. I'm Bom, esperou, né? Então afastado vamos meu lá, microfone. vamos lá, gente. Muita coisa acontecendo aqui, né? Entrando no século XX, o século XX de promessa, de mudança, de transformações, de lutas. Então, é o que a gente está assistindo até hoje, né? Século XXI, século XX, tá tudo essas mutações aí, onde está fervendo o tacho. Está fervendo o tacho. Então, está começando a fritar as coisas já, né? Então, eu acho que é um momento interessante para a vida da Terra, o progresso da Terra. Promete muito que é uma era de transição, que a transição ela começa no século XX, ela não começa no século XXI. Então, nós temos aí fatores acontecendo que são previstos pela espiritualidade. É claro que pode prolongar, pode sim, pode ter que tomar uma medida, não é da noite para o dia que se faz, a espiritualidade enviar, ajustar as coisas, né, que podem acontecer e que devem acontecer. Então, de forma geral, vai acontecer, né? Então, essas Daniel, divisões que nós nos encontramos hoje, elas são fruto do passado, né? Sim? você falou bastante bom para a Terra, mas bastante dolorido para as consciências que aqui estão, né? Mas a gente é Porque a estamos Terra, né? chegando às verdades, é dolorido, né? Até aquele que ainda está embrutecido, talvez não sobra tanto, mas para quem está já vislumbrando, né, os seus erros, né? Aí a É, coisa dói. a gente vê que a seleção ela é feita pelo pensamento das almas. Então, por exemplo, você tem um grupo pensante. Então, como que vai ser coordenado essa separação do joio e do trigo? Como é que vai ser? Pelo pensamento. Então, o que eu penso? O que eu sou? Qual que é a minha ideia? É isso que vale, que está linkado ao pensamento, ao sentimento, né? Que tem que ter o sentimento. E aí é que está o segredo da separação, o pensamento e o sentimento. Então, vamos direto ao ponto, que é as lutas renovadoras, que aqui esse texto já brilha o conhecimento, né? Já sonda o que tem pela frente. Então vamos lá. Quem faz a leitura? Lutas renovadoras. Quem quer fazer? Quem pode fazer? Faz aí, Inês. Só você que Posso está fazer? Eu fui ali visualmente. buscar o livro Ah, correndo. então vai. Pode fazer. Ana dupla. Lutas renovadoras? É, Eu estava um para trás ainda, eu estava na defecção da Igreja Católica. fala. Eu vou- No século XX, surgiu no horizonte do globo qual a arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo descem às almas, como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Numerosas transformações são aguardadas, e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e a europeia, de 1914 a 1918, foram pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe e de dentro da qual o planeta iligirá todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios,
no patrimônio sagrado do templo. Então, a terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas do mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, a guerra se alinhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas, no progresso de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Então, vamos conversar aqui, né? O que a gente está entendendo aqui no texto? A informação do Emmanuel sobre esse momento atual, né? Então, o século XX surge. Eu achei interessante essa frase dele, né? O século XX surgiu no horizonte do globo, qual arena ampla de lutas renovadoras. É uma arena, né? A gente vive uma arena de lutas de renovação. Então, surge agora, no progresso do planeta, esse momento atual, que é o século XX, 20, 21, né? Que vem com essas lutas de renovação. Então, aqueles pensamentos de outrora, eles tendem a serem diminuídos e até desaparecendo, né, do cenário do planeta com a regeneração. União será a marca da transição final nossa. Atualmente isso não acontece, porque estamos divididos demais. Século XXI, ainda bem divididos. Então, quer dizer, não aconteceu o plano final, que é da transformação. Então, aqui a gente vai falar também sobre extremismo, né? As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo descem às almas. O Espiritismo, como orvalho imaterial, preludando a paz e a luz de uma nova era. Então, quer dizer, mesmo que tenha as curvas, né, tenebrosas do extremismo, que a gente vive o extremismo na Terra. O extremo seria dos dois lados. Então, você não tem ali um caráter homogêneo, pacífico, e aí dá em conflito, dá em guerra. Por que existe a guerra? Porque o homem é extremo, é dos extremos. Enquanto ele estiver no extremo, tanto para um lado quanto para o outro, a gente terá o conflito, a guerra. E a guerra é o sinônimo do retrovisor lá atrás, que a humanidade já viveu. Então, a gente vem de somente violências e conflitos, então isso tem que desaparecer, tem que sair do nosso retrovisor. A gente tem que ir para frente no horizonte. Qual que é o horizonte? Mudança, lutas para renovação, para melhoria. Hoje está encarnando muitos espíritos em condições de fazer mudanças. Vocês podem observar que tem já ocupando posições importantes no planeta de gente jovem, jovens fazendo muita mudança, que são espíritos indicados, são espíritos que vêm
para realmente fazer a diferença, porque se deixar por conta dos acomodados, que muitas vezes somos, isso não muda nunca, vai muito longe. Então, tem que ter, a gente brinca aqui sempre falando do torque, né? Tem que ter o torque para as coisas mudarem. Então, eu acho que a presença desse, mesmo que saiam faíscas, ela é necessária. Vem aí um prelúdio de uma nova era, assim. Alguém quer falar? Esteja à vontade. Bom dia, Flávia. Então Bom vamos lá, ainda. dia. Tudo bem? Vamos lá então. Não falar nada. Numerosas transformações. Eu acho importante pontuar esse texto. Ele vem somar muita coisa, muita revelação, né? Olha só, numerosas transformações são aguardadas. E o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Quer dizer, está falando no tempo da revelação, final do século XIX, início do século XX, um amadurecimento do pensamento da revelação de Kardec, que já está falando do amadurecimento das ideias da revelação, que vem da personalidade espiritual das criaturas. Então, não se teve nessa era muitos espíritos trabalhadores, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, o Chico Xavier. Então, são almas que vieram com um papel importante para florescer. Não está falando aqui da transformação da nossa participação geral, não. Está falando da participação desses espíritos de Spol, que veio fazer uma transformação. Você vê Alta de Souza, você vai enumerando espíritos que vêm na política também, escritores, né? Rui Barbosa, você vê esses nomes tudo funcionando, né? Até André Luiz aqui dessa era estava em ação, né? Carlos Chagas, e então foram inúmeros espíritos que vieram trazer mudanças renovadoras. Essa é a ação da espiritualidade superior. Então, que a gente tem que respeitar. Mas, assim, tá falando lá, ó, das criaturas para o futuro que se aproxima. Quer dizer, eles fizeram a parte deles no Espiritismo para que nós trabalhemos bem com ele na atualidade. Então, se a gente está fazendo ou não o papel que foi implantado, aí já é outra coisa, né? Saiu da mão desses espíritos, será que nós estamos fazendo o suficiente para se ter uma boa continuidade, né? Essa é a pergunta. Tem muitos espíritos trabalhando, né? Mas será que há um conjunto de forças atuante? Aí vem as guerras russo-japonesas. Quem venceu aqui foi o Japão. E a Europa e a Europeia de 1914 e 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, foram pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizado no crime que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. E vocês entenderam aqui, foram pródromos a guerra, né? As guerras foram pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes.
O que vocês entenderam aqui? É um Já momento estamos de vivendo esse tempo, né? Nós já momento estamos da nesse tempo. separação? É uma separação aqui, fala, é um princípio É o joio do trigo. aqui já tem uma deportação iniciando, já existe essa deportação dos habitantes da Terra, a separação, esses conflitos até Eu hoje, que acho que vem e já há muito mata, tempo tem essa declaração, não é da agora, né? Já está paulatinamente acontecendo essa separação. Não? mas ainda tem Senão, como é muita que a gente chega sujeira na ainda, né? geração? Ah, Não, é por isso que é devagar, né? Tem que ter tem que dar oportunidade para aqueles. A gente tem que ainda E sofrer um pouquinho. por que Ai, que que ainda não bonitinha, né? resolveu assim de imediato? Por que que vocês acham que ainda não resolveu de imediato? Eu acho que cada aprendizado mesmo. Tem que passar. resolveu o quê? Não entendi. Por que que ainda não resolveu a limpeza de imediato Hum. do planeta? Misericórdia Não ia divina, sobrar aprendizado que ninguém. tem. Exatamente, porque as Ia pessoas, ser uma a casa muito maioria. grande para pouca gente. Ô, Ana Carolina, Ó, você está ó, muito ó, pessimista. ó, Valquíria, mas é exatamente isso. Por isso que a misericórdia divina, né? Porque a gente tem que compreender primeiro o que a gente está fazendo, porque senão, como é que a gente vai aprender? Eu até fiquei em dúvida aí, por que que você perguntou, né? Por que que quando fala aqui desses espíritos que foram arremessados da Terra, não são os de Capela que aqui estavam com o próximo parágrafo ali? Porque no próximo fala, né? Então a Terra, como aquele mundo longínquo da Capela, ver-se livre das entidades endurecidas do mal. Aí eu fiquei pensando, será que eram os de Capela que nem aqui consertaram? Ou já soube? É, é, Nossa. os capelinos vieram, você vai ver que eles vieram para cá, né? Que a Terra igual ele fala aqui, ó, é um longínquo, né? Longínquo mundo de Capela. Então, a Terra é um longínquo mundo de Capela, ou seja, muitos vieram para cá. Então, quando a Terra já foi programada, certamente era aquele mundo que a gente hoje tem programado para a Terra futura. É um planeta que seria uma conexão dos habitantes terrenos, o nosso planeta. E a Terra é uma conexão de Capela, ou seja, a gente está dando suporte à Capela e vamos dizer que temos uma origem capelina, se for olhar realmente historicamente falando, as raças que vieram para cá se somaram a um grupo gerado por aqui, um grande grupo, inclusive, dos terráqueos, então, que precisavam de ajuda. Só que é o que você falou, eles vieram para cá, muitos já conseguiram voltar, né, até na atual conjuntura, voltar para o lugar, o planeta deles, eles conseguiram uma recuperação. Mas muitos não conseguiram ainda, que vão até para outro órgão. Mas ele está se referindo, vamos lá no texto anterior, né? No parágrafo anterior, foram pródromos de uma luta maior que não vem muito longe e dentro da qual o planeta alijará, né? Então, dentro da qual o planeta vai conseguir alijar todos os espíritos rebeldes. Rebelde significa o quê? Dá terrenos, né, que não conseguiram avançar, porque nós já estamos na escola já há muito tempo, e se você não conseguir, você não vai poder continuar na Terra, não é só capelino. Então, os capelinos, então, muitos deles voltaram para a capela. Agora, os que não vão continuar vai ser igual o terreno, né? Os terráqueos, que vão também para outro orbe mais inferior. Ainda Fala, Lê. tem, né? Ainda tem capelino aqui ainda, recalcitrante. Muito. É como que eles chamam? O Trump, o Trump deles. Mas não é só Trump, não. Se você olhar,
Não, não é não, mas eu vou em falar um todas lá as longe, né? Não alas. vou falar nada do meu lugar. Olha, como que é capelino, não Os sabia. lados extremos, né, que a gente falou, os extremistas, que às vezes não É, enxergam É os que não o é um dos que sentido não do entenderam, equilíbrio do cara. mundo. É quando você fala direita e esquerda, se você é extremista, você está entre é, eles. do extremismo, isso mesmo. Eu entendi assim Você tem também, que mas ter a proporcionar o entendimento de todos, uhum, né? Entendimento. é É claro que geral, né? as forças hoje são diante do poder. Então, se você é menor, você tem que ouvir o maior também, porque senão você não vai dar certo. Então, você tem que brigar, mas brigar até onde você pode, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento que não está tendo no planeta e vai causar problemas ainda maiores, né? Esses O conflitos, maior entre os como que homens é? pode ser o menor entre Deus, né? Para Deus, É, né? quando você não quer, dois não brigam, concorda comigo? Dois não quer, dois não brigam. Agora, quando dois Daniel, mas quiser brigar, briga. o interessante é dessa que quando os capelinhos vieram, né, que um povo inteligente, um povo evoluído intelectualmente, misturou com nós aqui, né? Aí nós, assim, ignorantes, aí achei interessante essa mistura genética. Eu estou pensando já na a questão da genética mesmo, né? Porque foi misturando, aí foi melhorando a intelectualidade, né, dos, como é que chama? Dos selvagens que estavam aqui. Eu Os coloco mesmo. terráqueos foi um grande negócio eles virem para cá. Pois é, ué. Pode E eles pensar podiam assim, aprender com não a foi bom. ingenuidade, né, dos que estavam aqui. É. Colocando isso, Ah, transformando em bondade, né, numa elevação moral. Nem sempre e conseguiram. também não é só capelino que vieram para cá. Aqui nós temos espíritos que se candidataram a vir aqui, implantar através de outras teorias. Você vê que mesmo a China isolada, a Índia, o próprio Japão, né? Eles conseguiram ter algumas outras formas de encontrar a verdade. Então, E é interessante isso existiram que você está falando, espíritos. Daniel, pela mistura mesmo física do povo da Terra. Eu estava vendo o desfile lá da China. Gente, é um povo tão diferente. Aí você vê uma movimentação da África do Norte, que povo diferente, entendeu? Aí você Ué, vê muito aqui no diferente. Brasil essa mistura, nós aqui, que a gente não sabe muito bem o que que é, tudo misturado. Parece, nós parecemos com todo mundo, né? Aqui é Que eu acho chinela maravilhoso havaiana. isso. Aqui a gente parece com todo mundo. Que como eles são tudo parecidos, cara, eu tava olhando o desfile, muito bonito, inclusive. E aí eu tava pensando nisso. Então, de onde que vieram esses povos? Entendeu? É, e- Qual que é a raiz existe. deles? É igual você pegar um exército, Fran. Você pega um exército, o cara tem que cumprir normas externas. Agora, será que por dentro ele se renovou? Ou ele se consolidou um radical, alguém que tem somente leis para cumprir, rígidas, seja longe do sentimento, tá? Porque eu não apostaria muito nessas padronizações externas, porque elas não fazem ninguém mudar. Então, você pode até ter um comportamento, um sincronismo, né, de apresentação, como você citou aí o exército lá da China, né? Então, a apresentação deles. Até que ponto isso, um exército, por exemplo, não é só na China, mas todos eles, você pega, tem um cumprimento ali, e quando você conversa com cada um deles, eles têm pensamento muito rígidos. E como que é Jesus? Ele é rígido, entende? Então, será que transformou de fato a pessoa, uma padronização externa, sem deixar a expressão interna colocar? Então aí eu fico me perguntando, qual que é melhor? Você ficar de chinela havaiana, como está na maioria do Brasil, deixando uma liberdade de expressão de cada um, com risco
de bandidagem, risco de criminalidade, ou a gente formatar um povo com farda e com princípios que, às vezes, ele deve seguir e se alienar. Então, será que não seria um processo alienante? Então, eu me pergunto muito isso, Estou sabe? com Em chinelo questão. havaiano. Não quero, não gosto dessa coisa da alienação, eu gosto da mistura. Porque a nossa liberdade, ela é ouro, né? O Emmanuel fala que o brasileiro, ele gosta da liberdade, por isso que ele nunca vai se transformar numa monarquia. Não há condições de chegar à monarquia porque o povo é livre. Ele não saberia ser povo alienado. Então, a alienação é um progresso, né, nessa ordem de, de apresentação, como tem a China, como tem outros países que têm exércitos significativos. Isso é progresso? Não, de Pegar o jeito nenhum. Você Japão, falou né, uma que coisa. o Japão, ele é muito evoluído tecnologicamente. Eu não sei ainda hoje, mas assim, até bem pouco tempo, o maior índice de é o formatado também, né? O maior índice de suicídio, principalmente entre crianças e jovens, é no Japão. É E é uma verdade. formatação não tão rígida igual a da China, são, assim, aquilo ali é escravidão mesmo, né? Na China é E, escravidão. os olhares deles, dos soldados, porque focava o rosto assim, você vê um olhar completamente alucinado, assim, você vê completamente voltado para uma formatação mesmo. A forma como olha, assim, eu fiquei até assustada. Que povo lá. Então eu vejo assim, né, que em síntese, o que ia falar, Flávio? Não, é que quando vocês estavam falando, particularmente quando falou dessa questão da diferença dessa formatação, dessa questão cultural, cultural mesmo, e eu fiquei pensando do externo com o interno, né? Uma formatação sociocultural de cada região é de um jeito, com algumas características mais culturais mesmo, de doutrinação, de alienação, né? É, mas aí eu lembrei de um documentário que eu vi uma vez, um documentário francês, muito legal. Eu não sei se eu consigo achar ele de novo. De que mostrava o nascimento, quase não tinha fala, de 5 bebês. E mostrava esses 5 bebês do nascimento até 1 ano de idade. Então, era um japonês que seguia com a mãe para o trabalho, nos baby bag, aqueles que vão com ela e tal, aquela rotina rígida. Um africano do interior da África que rastejava ali junto com os bichinhos, e as mães raspavam o cabelo até sangrar, com aquela cultura. Um americano que para ir dentro da barriga já ia para aula de yoga com a mãe, e aquele tanto de coisa, aquele tanto de estímulo, totalmente diferente. Um mongol da Mongólia, que vivia nômade, numas estepes, assim, um outro irmãozinho, os bichos todo enroladinho. Então, assim, e mais um europeu, acho. Então, eram 5 bebês de zero, que, em essência, sem muita fala, mostrando a relação da mãe com eles, da cultura com eles, mas o desenvolvimento deles era o mesmo. Era a questão do interno, sabe? Dessa relação social. Assim, eles não tinham ainda a cultura, eles estavam inseridos na cultura, mas eram espíritos, eram alma. Então, eram assim, as questões, o desenvolvimento do humano. Então, eu acho que assim, é isso que eu acho que eu entendi aqui também. Que assim, a gente veio, e qual que é a essência? O que a gente tem que evoluir? Não é no progresso, não é cultura, não é evoluir para um lado, não é para o outro, não é na disciplina, não é no isso, mas é nos sentimentos, é aquilo que Jesus trouxe, né? Tem uma parte aqui que fala também. Ficarão no mundo se querem aprender a lição do amor e da fraternidade sobre a égide de Jesus. A orientação de Jesus é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí com respeito, com. O que você tinha falado no começo? Usou um termo.
Depois eu lembro. Mas é de respeitar cada um como ele é, e realmente dar valor para as questões espirituais, e não essas questões de poder, de posse, de quem sabe mais, de quem tem mais força, de quem tem razão, né? Então, enquanto a gente viver mesmo ainda mais arraigado, né? Infelizmente, a gente vive sobre a cultura mesmo, né? Sobre essa questão sociocultural, não tem jeito, sociopolítica. A gente está aí, o mundo está. Esse caldeirão está fervendo e está borbulhando o mundo inteiro. Você vê notícias? Está lá no sul da China, com Taiwan, lá naquela parte daquele mar. Está Japão lá do outro lado, Rússia, Bielorrússia ali. Aqui no Brasil, América Central, com os Estados Unidos, a gente aqui embaixo. Tá tudo em guerra, tá tudo borbulhando. Então, assim, eu acho que a gente está no auge mesmo dessa grande caldeirada aí. E o que vai prevalecer? É o que você falou, Daniel. Isso agora eu acho que é mais uma questão individual. Essa, sabe, de como que a gente vai se posicionar com relação a sentimentos e pensamentos, porque a gente pode fazer muito pouco, a gente pode fazer nesse sentido, no nosso entorno, né? No nosso entorno. Mas Quantos anos você dá para isso acontecer? Ai, não sei, não sei. Eu acho que ainda vai um bom tempo, você acredita? Não sei. Ah, Mas não vai resolver antes da gente morrer, não? Não é possível. eu fico pensando, a gente está aqui nesse momento também, né, gente? A gente está aqui nesse momento, o mundo inteiro está em guerra, tá, sabe? Imigração, e o povo brigando com os imigrantes, e aquela disputa em cada país. Internamente, tem guerras internas, guerras externas, assim, sabe? Intercontinentais, nas regiões, o negócio está feio. Coligações em todos os, sabe? Grandes coligações, o negócio está feio. E Daniel, 50 só que a anos gente pode não morre, acontecer né? muita coisa, né? Quanto? Só que a Não gente não morre. Isso, morre, então. Então vai acontecer antes da gente morrer, já que a gente não vai morrer, né? é, Nós vamos viver a tudo gente isso, ou cá ou talvez, lá, né? muita gente com certeza não vai voltar para cá, nessa era de transformação. E eu até fiz aquela pergunta, por que que a gente não tem uma mudança tão rápida, né? De separação e tudo mais? Por que que isso não acontece abruptamente, né? A gente precisa o planeta precisa ainda, para a sua subsistência, precisa de ter sustentabilidade, precisa ter mão de obra, precisa ter serviço. Ainda ela precisa ir aos poucos se modificando, né? A chegada, por exemplo, da inteligência artificial, que está facilitando jamais muita coisa. Você ganha tempo com isso, mas não vai resolver o problema humano, que é o interior de cada um. A inteligência artificial ela vem como uma ferramenta para o homem. É, então, por que que isso veio na atualidade antes dessa transformação? Você tem que perguntar por que que essas facilidades estão chegando antes do tempo. Porque pode acontecer isso ser resolvido e ter uma pane da comunicação, por exemplo, satélite que estão sustentando isso tudo, isso pode ocorrer problemas e a humanidade sofrer com essa transição. Isso pode acontecer, o capital está se vinculando ao controle de capitais, tudo virtual, né? E estando tudo no virtual, pode acontecer algo que venha impactar, principalmente pelos conflitos, guerras, né, que estão ainda acontecendo. O próprio homem pode se dar uma pancada em si mesmo, no progresso que já alcançou, né? Antigamente era um telégrafo, era um telefone, era só isso. Agora não, nós temos a inteligência artificial, a internet que nos auxilia, tudo isso são ferramentas importantes que estão auxiliando. Na verdade, a inteligência artificial é um arquivo de conhecimentos
que podem ser cruzados, né? Então, o homem aprendeu a fazer isso, um conjunto de informações, de códigos, decifrar coisas que podem fazer, que podem se desenvolver. Então, ela vem como ferramenta. Mas será que isso já acertou os ponteiros da Terra? Não, né? Pode ser que isso aí seja usado mais na frente, com maior intensidade, para ganhar tempo. Mas atualmente a gente está realmente procurando se ajeitar, né? Ver regras para uso, como que isso pode, no meio de tantas diversidades, pessoas irresponsáveis no seu uso dessa Utilidade, né? internet, Na real utilidade, né? Porque a real hoje utilidade. ninguém tem os que usam, né? Os pesquisadores, coisas É uma descobertas para o ótima progresso, ferramenta né? Para o progresso mesmo, mas a maioria usa para besteira, besterol. para perguntar besteira, para É. cruzar besteira, porque essas informações contêm na liberdade, né? Então é preciso mudar do teatro, da cena, aqueles que estão atrapalhando, mas eles só podem sair gradativamente, não sai rapidamente. Agora todo mundo é do lado bom e esse aqui do lado mal vai para lá. Não é bem assim. Você precisa um pouquinho daquele que está ali para exercer funções no campo, por exemplo, na mão de obra pesada, construção civil. Você vê que isso acontece com pessoas que são pessoas sistemáticas nos seus complexos, estão ali trabalhando por falta de qualificação, porque não estudaram, não tiveram outras oportunidades, ou não quiseram essa oportunidade, trabalham nessas áreas de serviço pesado. Então, está tudo certo, não tem nada errado aí, né? Só que tem os malandrinhos no meio que quer burlar a lei, que quer ganhar mais, que quer entrar nos sistemas que já existem para se ter vantagem, roubos milionários, né? E aí vai, aproveita da boa fé, e isso realmente é o quadro atual. Mas é o custo da liberdade que se tem para progredir um grupo de espíritos, né? É o custo que se paga essa diversidade de valores e tudo mais. Mas eu acho que mesmo assim compensa a liberdade, né? São os dois Porque braços do progresso, né, Daniel? é, O intelectual e o moral, né? O desequilíbrio está justamente por isso, porque qualquer ferramenta, a internet, né, assim, a questão da inteligência artificial, agora eu ouvi falar da questão da computação quântica, que ninguém está falando, mas que computadores quânticos vão revolucionar, mas é em 1000, que a gente está pensando em inteligência artificial, que a gente nem imagina dessa questão da computação quântica. Então, se o progresso vem velocidade instantânea. Então, assim, Velocidade. no mundo de possibilidades, né? Assim, então, a gente vai desenvolvendo tecnologicamente, intelectualmente, mas e o moral? Porque o problema não é o progresso, é o que a gente faz com essas ferramentas que a gente cria, né? O uso moral que a gente tem nisso, né? Assim, então, É, vai você falando isso, você vê que o homem já tem um pensamento instantâneo. Por exemplo, você lança uma pergunta aqui, todo mundo já tem um princípio da resposta, imediatamente. Ele pode até se corrigir depois da pergunta, né? Refletir e mudar de ideia. Mas qualquer pergunta que você faça, por exemplo, assim, todo mundo aqui apoia o aborto? Todo mundo já sabe, é instantâneo, todo mundo já respondeu. Então, às vezes você vai perguntar isso num conjunto, vem respostas totalmente diferentes, mas tudo são instantâneas. Então, o homem tem uma velocidade do pensamento como a internet está procurando a ter, como o homem tem. Ele só não faz tem certo, né? Não responde certo o homem. Muitas vezes ele está respondendo erroneamente, né? Só pensa besteira, só pensa em coisas que são
do mal, por exemplo, a facilidade. Então, mesmo o homem que é aquele que vai ser deportado, que só pensa no mal, ele tem resposta instantânea. Então, o homem já tem isso, esse poder de responder instantaneamente. Então, alguns se aventuram a responder mais do que deve, né? A argumentar mais do que deve, falar mais do que deve. Vamos lá, gente, então. É, Fala, é, Mara. eu vejo, que eu estou lendo esse livro, Voltei, Uhum, e eu acho que o Frederico Figner, que foi empresário, trabalhou na Federação Espírita nos idos de 1940. Então, foi muito atuante no movimento espírita na época. Então, eu acredito que grande parte aqui já deve ter lido esse livro, mas eu acho que é muito interessante a gente ver o, o trabalho que ele fez e como ele se sentiu depois que ele desencarnou. Então, tem um trechinho aqui que eu até gostaria de ler para vocês, e você vê, quando ele, ele desencarnou, quem que estava acompanhando ele Guilhom Ribeiro, o Bezerra de Menezes, ou seja, só gente grande da Federação Espírita. Então, aí tem uma passagem aqui que ele realmente ficou muito decepcionado porque ele não tinha luz própria. Então, tem um trechinho aqui que o Guilhom Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita 1920, 1921, depois de 1930, 1900, ou seja, por uns 15 anos ele foi presidente da Federação Espírita. Então, porque quando a gente vê, opa, o cara foi presidente da Federação Espírita, esse é gente grande. Então, aí o Guilhom Ribeiro, conversando com ele, com o Jacó, ele disse o seguinte, que isso o Jacó já estava lá no mundo espiritual, que ele foi lá para uma espécie de uma colônia de recuperação. E então, eles conversando, o Guilhom disse para ele o seguinte: o espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia de milhões de almas. Salientou que, isso é o Guilhom falando para o Jacó, não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Daí, continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem. Ou seja, ele trabalhou muito, realmente ele era o Frederico Figner, ele era viciado em trabalho, ele era que a gente chama hoje de que são os doutrinadores, que são os dialogadores com os espíritos. Esse que era o trabalho que ele mais que ele participava na época.
Mas aí o que aconteceu? Ele tinha oportunidades de fazer um bom trabalho, trabalhava muito, tinha essa preocupação, não descansava, mas não teve a preocupação de aproveitar as oportunidades para o seu crescimento interior. Ou seja, ele morreu, trabalhou, morreu com a consciência tranquila, mas não fez o trabalho de crescimento íntimo, ou seja, ele não tinha preocupação em fazer um trabalho caridoso, ele era estúpido, era grosso, às vezes, nos diálogos que ele executava. Então, quando a gente fala aqui das tecnologias e tudo, ou seja, nós estamos com a faca e o queijo na mão para fazer a diferença, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Ou seja, eu tenho oportunidade de fazer o bem, então, Amaro, faça o bem e quem está do seu lado, se aproveitar desse bem que você está fazendo a ele, você vai conseguir conquistar luz própria. Ou, diante das oportunidades que nós temos hoje de fazer bobagem, e a gente aproveita para fazer bobagem, você vai morrer, vai chegar do lado de lá, fala, puxa vida, eu era um espírita, eu era presidente de casa espírita, fui diretor, e não conquistei a minha luz interior. Então, é essa a nossa realidade, ou seja, o planeta, ele só vai ser um planeta regenerado a partir do momento que eu me regenerar, que você se regenerar, que cada um se regenerar. Então, e o que vai acontecer? Que já está acontecendo nessa transição nossa? Ou seja, aqueles que realmente são perseverantes no mal, ainda não estão tocados pelo bem, como disse o nosso amigo Kardec, esses realmente vão perder a oportunidade de continuar aqui. Mas esses que estão no meio, nessa bagunça toda, nesse tumulto todo, mas estão já aproveitando as oportunidades para o seu crescimento pessoal, para se regenerarem, para conquistar luz própria, legal, pode que quando desencarnar não vão para locais mais elevados, mas já estão dentro do processo de regeneração. Ou seja, a regeneração da Terra, não importa se vai levar 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos. O que importa é que, a partir do momento que todos nós estivermos conscientes de que precisamos fazer o bem, apesar de não dar conta ainda de fazer o bem, mas estaremos caminhando junto para esse progresso, independente do que está acontecendo ao nosso lado. Então, essa experiência aqui do Jacó, ele faz a gente pensar muito realmente naquilo que eu estou fazendo. Porque a gente tem essa... Puxa vida, eu distribuo cesta, eu dou cesta, eu faço sopa, eu faço aquilo. Mas o que adianta? Como é que você está fazendo essa sopa? Como é que você está distribuindo a sua cesta? Ou seja, é uma coisa assim, ou seja, na fritada dos ovos, ninguém cresce um palmo sequer sem o seu crescimento pessoal. Sim. E quando você faz um bem desse, se você não se transformou internamente no sentimento, você só fez uma operação, só fez um envio de coisas, né? E teve um bem? Teve. Mas, assim, foi significativo para a sua transformação? Ainda não. Mas, então, você tem que fazer mais. É aquele caso daquela mulher da sopa, né? Que o Chico falou para ela levar a sopa para o pessoal do câncer, um hospital de câncer. Então,
ela queria fazer grandes obras, e o Chico pegou e falou assim, ó, faz uma obra assim, leva sopa todo dia lá no Hospital do Câncer. Não, mas isso aí é coisa simples, isso aí é coisa simples, eu queria fazer uma obra grande, tal, tem muito dinheiro e tal. Não, seu trabalho é esse. Ela ficou lá anos e anos fazendo, chegou, Chico, ó, eu estou cansado de fazer isso, eu queria fazer um trabalho maior. Aí o Chico falou, não, você continua mais uns tempos, aqui, vamos jogar mais 5 anos. Aí ela foi lá mais 5 anos fazer distribuição de sopa. Aí quando voltou no Chico, ela falou assim, olha, Chico, eu estou gostando tanto desse trabalho, eu vejo tanto sofrimento, eu acho que eu nem quero fazer aquele trabalho mais que eu falei para você, né? Disse, minha irmã, agora é a hora de você começar aquele trabalho. Então, o trabalho ele vem para você auxiliar, mas ele vem para te auxiliar a mudar dentro de si, é a transformação íntima, é o sofrimento que você vai convivendo com ele. Então, o trabalho da caridade é esse, né? A gente precisa envolver as nossas crianças no trabalho da assistência, para que eles vejam a realidade. E está faltando muito isso. Os nossos filhos são empapelados hoje, né? Não veem o sofrimento alheio. Então, para mudança. Não que tenha que ter cenário, a gente gostaria que não tivesse esse cenário, mas ainda estamos numa escola que esse cenário é pleno, né? Que isso existe. Então, use desse momento para auxiliar e para progredir intimamente, né? Eu acho que o que ele fez, Amaro, foi uma convivência muito austera e isso acontece muito hoje aí. Eu estou vendo muitos dirigentes do movimento espírita que procedem dessa natureza do Jacó, do Frederico. Então, é muita gente fazendo dessa mesma forma, no automatismo, sem colocar a transformação íntima, sabe? Não se condói, por exemplo, pelo erro alheio. Então, eu vejo muitos. O fulano errou, ele é sacrificado na hora, ele vai para a Inquisição, né? Não sabem perdoar. Não, você não vai fazer mais palestra, não, porque você falou uma besteira e tal. Corta o cara, mata o cara de ponta cabeça. Então, quer dizer, falou o que eu não gostei, cheio de milindre, e estão na ponta. Estão na ponta. Vou ficar citando, né? É claro, mas eu estou citando casos que acontecem. Então, às vezes, estar num posto mais alto não significa nada. Não significa nada. Então, tem oportunidade? Tem muitas. Para crescer? Tem. Então, só para concluir o texto aqui, para fechar, olha lá, então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas do mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento. Porque veio aqui, está citando esse momento da telefonia, radiotelefonia, que foi nessa época que foi esse invento, né? Então, está citando que o progresso, a, a comunicação entre atlânticos da vida sem fio, né? Isso tudo foi uma revolução do século XX, né? Só que é um recado, isso não basta. Hoje, a gente falaria que a inteligência artificial não basta, né? Que as descobertas atuais não bastam. O que importa, então? Alma e sentimento. Então, você pode ter tudo isso, mas se você não tiver alma e sentimento, não vale. Você não conseguiu atingir o grau superior da coisa, né? A fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Então, todo o progresso que você
se você não tiver sentimento, não tiver alma, coração, né, você pode perder todas essas conquistas. A gente pode perder a inteligência artificial como um grande benefício humano em função de meras utilizações, sem moral e sem sentimento, né? Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sobre a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo e luz, desde o princípio. Então, quem vai ficar no mundo com essa história toda do progresso da alma e sentimento? Aqueles que realmente tiverem iluminação íntima, é o que você está falando. Se o indivíduo não conseguir mudar dentro de si, ele não vai mudar o mundo. A gente não vai conseguir mudar o mundo sem isso, né? Época de lutas amargas desde os primeiros anos deste século, a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. Desde os primeiros anos do século XX, a guerra que foi citada aqui, a Primeira Guerra Mundial, a europeia, né, e os japoneses lá com os russos, isso veio fazer com que sacudisse, né? A guerra se aninhou com um caráter permanente em quase todas as regiões. A guerra veio fazer um convite à reflexão. As Ligas das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão um fenômeno da própria guerra. Quer dizer, não significa que foi uma medida independente para se ter a paz no planeta. Só veio porque está sofrendo, está tendo guerra, está tendo conflito, está tendo matança. Hoje está se falando sobre a paz no mundo, em fazer tratados pela ONU, mas a gente vê que isso não tem nem mais efeito, porque olha só o que está acontecendo lá nessas guerras. Rússia, por exemplo, nem se condói com isso, né? Então, isso não está tendo repercussão positiva ainda. Ah, mas será que tem que acontecer assim? Aí, o estado do homem vai acontecer, ué. É igual você está aqui matando animal, você está matando animal porque você está com fome. Quer dizer, aqui é a mesma coisa, você está guerreando porque você não se entende um com o outro. E quando dói demais, gente, vamos dar uma trégua, bandeira branca. Essas bandeiras brancas, Liga das Nações, Tratado de Versalhes, elas não estão resolvendo o problema permanente. Elas só apagam fogo naquele momento, né? Aí daqui entra outro governo, começa o conflito de novo, começa a guerra de novo. Nada é feito para permanecer. Então a gente não tem garantia. O mundo está sem garantia. Para garantir, tem que tirar os homens que estão, os espíritos que estão atrapalhando mesmo, não adianta. É Só as uma política. mulheres mesmo, tem jeito. Só as mulheres. É por isso que está a mais do que os homens, viu, Leila? Você está brincando, mas tem muita mulher criminosa aí, viu? Tem, eu sei que tem. Nossa. Ontem eu vi uma lá, Nossa Senhora. Eu falei assim, não, ela não falou isso, não. Não é possível que ela conversou desse jeito. Então, gente, é isso aí, ó. Que somente terminarão com o apogeu dessas lutas patricidas, acabar com as guerras dessas lutas, no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Só vai acabar quando a guerra acabar, quando você tem um interesse pelo outro Estado, por outro país, por outra nação. Não, eles estão precisando de nós, vamos ajudá-los sem interesse comercial,
sem interesse de vinculação Solidariedade. comercial. Gente, esse negócio de interesse comercial, o Brasil tem uma agricultura, né? Ele vai ser forte não é em pecuária, vai ser forte em agricultura, porque pecuária um dia vai acabar mesmo, porque a matança vai acabar, com certeza. Então, o forte é fortalecer na agricultura, que é o que o homem precisa, subsistência no planeta. Então, é o maior valor, maior riqueza que se tem planetário. Não é ouro, não é nada de Não é coisas que petróleo, se não é usa, ouro, não é não nada, é isso prata. acaba, tudo acaba. Então, não é isso que vai sustentar o mundo, sim a subsistência, que é a comida, né? Então, o homem ainda vive de comer. O dia que ele parar de comer, isso também não terá sentido mais, né? Mas para aprender a respirar, vai ter que ir lá para aprender com o ministro do nosso lar, né? Quem precisa comer Tem que. mais. Tá certo. Alguém quer falar alguma coisa antes de fechar? Bom domingo para todos. Então, nós vamos comer pastel, né, Amado? A Ô, semana que Valquíria, vem, a ô, América e o futuro. Ana Carolina vai dar luz, você sabe, amanhã? Não sei, Daniel tá mais por dentro aí. Eu só tô com Ah, o nome dela emprestado aqui. Cobrindo. tá. Pensei que você Ela tivesse ainda não deu encontrado com ela. sinal. Ela ainda Não, né? não deu Mas ela Ela sinal tá, disse acho isso, que de. ela né? está sentindo as dores agora, né? Às vezes Ela demora até só 40 tá. horas. Ela tá incômoda só. Então, ela É. preferiu ficar de repouso lá, não participar Você sabe hoje. se vai ser normal ou ela vai fazer cesárea? Ixi, aí você Cesárea. foi longe. Então, se for cesárea, já está Cesárea, na né? hora já, né? Com Está Cesárea. na Deus. hora já. Ô, gente, beijo Então para vamos vocês, lá, bom gente. domingo, Bom boa domingo, Com semana para Deus. Boa todo mundo. semana. Obrigada pelo encontro. Aí, Tchau. Valquíria, você gravou aí, né? Então, Tá fecha aí, gravando. gravação. Já vou Falou. parar Um aqui. Falou, abraço, tchau, tchau. tchau. Falou, tchau, tchau. Com Tchau, Deus.